Quando vivemos em um mundo onde tudo ao nosso redor parece artificial, podemos escolher abandonar nossa zona de conforto ou viver em uma eterna inquietação. Na verdade, a gente aceita a realidade do mundo que nos é mostrada. Olá, internautas, sejam bem-vindos ao 6º episódio da 2ª temporada do podcast Garoto da Internet. Meu nome é Gabriel Valentim, dono e proprietário desse programa maravilhoso que está disponível para você toda segunda-feira, 10 horas da manhã. O meu arroba é Garoto da Internet, me segue lá porque agora eu tô postando bastante coisa no Reels, que é a nova ferramenta que foi disponibilizada pelo Instagram para fazer vídeos mais curtos, tipo TikTok. Tá sendo bem legal produzir esse tipo de conteúdo pra lá e eu acho que eu achei uma maneira de divulgar coisas mais rápidas e que não fica literalmente no nosso feed, sabe? Se você está escutando esse episódio pelo SoundCloud, deixa um like e comenta o que você tem achado, tá bom? Se você chegou até aqui pelo Spotify, segue o programa para ficar por dentro do que nós teremos aqui esse ano. Lembrando que toda quarta-feira, 6 horas da tarde, temos o mesmo áudio que saiu aqui, lá no YouTube, ou aqui no YouTube, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube. A gente bota o áudio em formato de Artcast, então você vai escutar esse áudio enquanto me ver fazendo colagens. Se você quiser ouvir esse áudio e me ver fazendo esse tipo de arte, então é só esperar até quarta. Eu sempre penso a melhor maneira de trazer as coisas pra cá, e às vezes não é tão fácil assim, pelo motivo que eu falei no meu último vídeo do canal. Se você não assistiu ainda, dá uma olhada lá. Eu falo sobre a confusão que é não ser nada. E nesse vídeo eu falo sobre a dificuldade que eu encontro em gravar coisas legais aqui pro podcast, uma vez que eu faço esse programa sozinho, e a maioria dos podcasts que eu escuto, que eu gosto muito, são podcasts onde existe uma troca entre pessoas, né? O que torna muito mais dinâmica a conversa e, consequentemente, mais fácil para você que tá ouvindo, porque existe mais coisas a serem ditas quando a gente tem com quem interagir. Beleza. Além disso tudo, desse questionamento da dificuldade de encontrar coisas legais para falar, eu também tenho sentido uma pressão muito grande com a quarentena. Eu não trouxe mais isso aqui, porque a gente tem tentado encontrar outros meios de comunicação visual, falada, sabe? Porque a gente tá querendo não botar muita pressão em cima disso, porque a gente ouve todos os dias, o tempo inteiro, falar sobre o coronavírus, sobre a pandemia, e por um tempo eu me mantive bem firme na questão de rotina, de pensamento positivo, só que eu tenho sentido um peso tão grande sobre o que vai ser de tudo isso, sobre as pessoas que não têm o privilégio de estar em casa, sobre não poder planejar, sabe? Coisas mais pra frente, de ficar com medo de saber o que a gente vai fazer, o que vai surgir, se a gente vai ficar assim até quando. Então, tá bem difícil. Tenho passado uns dias bem angustiados aí, por mais que não pareça, porque eu sempre estou presente na internet de uma maneira bem ok, né, apresentável, o que torna isso tudo muito artificial também, porque a gente tá lá, mas a gente necessariamente não tá bem. E a gente tá lá porque a gente quer compartilhar coisas legais, coisas que aconteceram com a gente. E é isso. Eu achei, na verdade, que a quarentena ia durar 15 dias e a gente tá chegando no 5º mês? Pois é. Enfim, tudo isso vai passar e o mais difícil vai ser isso que a gente tá passando agora, então a gente vai ter que superar essas coisas, né? Recentemente eu assisti um filme chamado O Show de Truman, que é um clássico, e eu até me senti super culpado por não ter assistido ele antes, porque eu demorei tanto tempo pra assistir, e quando eu vi eu fiquei pensando sobre várias coisas. Se você tem rede social, se você é uma pessoa conectada na internet, eu indico você a ver esse filme. E se você já viu esse filme, que provavelmente pode ter, ou provavelmente é mais fácil porque ele é muito antigo, eu peço que você veja ele de novo com outros olhos, porque por ele ser um filme antigo, muita gente assistiu ele há muito tempo. Enfim, o filme, ele me encantou por diversos motivos, e eu quero falar um pouco sobre a relação que a gente tem com a realidade, o que é real e o que a gente aceita como real, sabe? Às vezes a gente meio que sente que de fato está sendo observado. Normalmente é só coisa da nossa cabeça, mas às vezes não. Existem uns estudos que comprovam que esse efeito que a gente sente de observação é uma mistura de ilusão com coincidência. Tipo, quando a gente acha que está sendo observado, a gente se sente apreensivo e automaticamente a gente começa a fazer movimentos que a gente não faria normalmente, porque a gente começa a ficar tenso, né? Então isso chama a atenção de outras pessoas, o que consequentemente chama os olhares dessas pessoas pra gente. Então quando a gente olha, a gente tá sendo realmente observado, sendo que é uma série de fatores, um conjunto, né? O filme, ele trata um pouco sobre isso. O Truman, que é o protagonista principal do filme, ele é um astro de um show. A sua vida, ela é transmitida ao vivo para o mundo todo desde o seu nascimento até o momento atual onde o filme se passa. Só que tem um detalhe:
que é muito interessante. O Truman, ele não sabe disso. Ele não sabe que sua vida está sendo televisionada para o planeta inteiro e nem desconfia que praticamente todos os aspectos da sua vida até então foram armados e não faz ideia que as pessoas que rodeiam ele são atores. O filme, logo no início, começa a mostrar Truman inquieto e desconfiado sobre tudo que tem acontecido com ele e ao seu redor, com uma sensação de que tudo gira ao entorno dele. Ele é um cara bom, educado, super gentil, o que torna ele muito carismático e faz seu programa ser um sucesso mundial. Ele é amado por boa parte do planeta. O show ele faz tanto sucesso que no meio da rotina de Truman é colocado propagandas de produtos em alimentos e cartazes nas ruas. E nada disso é feito de maneira sutil. Tudo é bem caricato e comercial. Truman, ele passa a imagem de um cara que tem uma boa vida, é bem sucedido, tem um bom emprego, uma boa esposa, seus vizinhos, a maior parte das pessoas com quem ele interage tratam ele bem. O que eu fiquei pensando sobre é a nossa visão de realidade, porque a realidade dele não pode ser considerada real, justamente porque tudo que tem ao seu entorno é fake, e o fato de conter atores, figurantes, coadjuvantes, produtores e um diretor faz com que toda a situação seja armada. A vida de Truman é um espetáculo e todos os elementos situações que acontecem são manipulados para trazer picos de movimento e contextos para o programa, sabe? O filme realmente ele é muito necessário, ainda mais na nossa geração que é 100% conectada, mas o que de fato a gente conhece sobre realidade e o que isso tem relação com o filme. A gente sabe que é real tudo aquilo que a gente pode ver, sentir, olhar, cheirar. Pelo menos a gente foi ensinado a entender que realidade é isso, a gente acredita nisso. Assim como o Truman e sua vida fake, faz a gente repensar e entender o nosso papel na sociedade e como muitas vezes a gente se torna ator e a gente interpreta um papel que não necessariamente é o da gente. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio de escolher quem a gente quer ser, onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer. Mesmo que a gente não seja ator, ou escritor, ou músico, a gente está a todo instante interpretando a nós mesmos. E como se não fosse o suficiente, a gente interpreta as pessoas que estão ao nosso redor também. Sabe aquela parada de que a primeira impressão é a que fica? Esse é meio que um bom exemplo de como a gente interpreta as pessoas. A primeira imagem que a gente forma dela, na maioria das vezes, é de que a imagem que a gente usa para entender todas as suas outras ações. Se a primeira impressão que a gente tem de alguém é de que uma pessoa é egoísta, até suas ações serão analisadas por esses viés, sabe? Então, é uma maneira da gente meio que tentar desclassificar ou classificar pessoas por... como é que eu posso dizer? Por grupos, né? Um exemplo de como o mundo que nos cerca, ele molda a nossa realidade, é a alegoria da caverna de Platão. Se você não conhece esse conto, eu não vou explicar aqui por motivos muito complexo, mas basicamente fala de um cara que ele vivia numa caverna e ele vivia a realidade de acordo com a sombra de uma fogueira e ele achava que aquilo era real, né? O que os habitantes da caverna conhecem como realidade não passa de uma projeção de sombras. E de acordo com o filme, o show do Truman, o Truman, ele aceita que ele tá dentro de uma caverna como realidade, pois ele nasceu naquele local, né? O filme, ele mostra como a gente aceita a realidade, como ela é nos mostrada, como a gente se limita a isso. Por isso, além da gente fantasiar a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor, nós também somos moldados pela realidade que nos envolve. Algo que deixa isso em evidência é a forma como a gente aceita várias tradições inúteis que a gente continua seguindo na vida e que são apresentadas pra gente desde a infância, sabe? Por exemplo, esse ciclo que a gente tem de nascer, crescer, estudar, fazer faculdade, terminar os estudos, trabalhar, casar, ter filhos, envelhecer, se aposentar, morrer. Só de falar tudo isso aqui eu já fiquei super cansado, porque a gente faz parte de um ciclo e de uma pressão. Às vezes a gente, eu pelo menos às vezes só queria morar numa barraca no meio do mato, por mais que a gente entenda que a gente precisa de contato com outras pessoas, sabe? Mas se eu crescer o suficiente e me tornar alguém super, super, super influente no que se diz, não a mídia e tal, mas no que eu faço, no trabalho que eu for fazer, no tipo de profissão que eu for levar, sabe? Esse peso de o tempo inteiro tá
tendo que provar quem é, pra que veio. Uma coisa muito legal sobre o show de Truman é que ele foi um dos programas que inspiraram diversos realities que existem hoje pelo mundo. Com o show de Truman foi possível ver como as pessoas elas se interessam em acompanhar coisas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, os realities que a gente vê depois, hoje em dia, é fruto desse programa. É muito doido porque a realidade que é sugerida nos reality shows é algo bem questionável. Muita gente acredita que, inclusive, que as coisas que acontecem no Big Brother, nesses programas, não são reais e que é tudo roteiro. Eu acredito que não existe roteiro. Na verdade, justamente existe essa intenção de tudo ser bem espontâneo entre eles, mas existe uma série de truques televisivos envolvidos para fazer com que dê um certo drama para certa ação ou um certo contraste, sabe? Justamente a gente tem que ver toda essa questão de ângulo das filmagens, onde é possível dar privilégio a um certo participante. Eles criam essa dramaticidade para transmitir uma certa ação, porque a partir da edição a gente consegue também escolher as melhores cenas que melhor vai chamar a atenção da audiência, sabe? Também existe a trilha sonora, que é outro fator super importante que mexe diretamente com a nossa emoção. No show de Truman mostra exatamente isso, como as cenas e a forma como é utilizada as câmeras mexem com o sentimento dos espectadores, sabe? Outro fato interessante no filme é justamente essa necessidade da gente assistir reality shows com o intuito da gente suprir um certo vazio de que a ficção dos filmes das novelas já não estão mais preenchendo, sabe? Como os telespectadores eles precisam se identificar com algo mais próximo da realidade, os reality shows eles ganham muita notoriedade por conta disso. Há cerca de 10 anos as redes sociais se expandiram por todo o mundo e passaram a ocupar um lugar fundamental no cotidiano. Talvez o surgimento das redes sociais tenha relação com o desenvolvimento dos reality shows, por exemplo. Nesse tipo de programa, há a possibilidade de pessoas comuns se tornarem famosas e aclamadas, não necessariamente por terem algum talento, mas por simplesmente estarem na televisão. No fundo, o que mais causa a identificação é o vazio, né? Como a gente consegue ser livre dessas amarras. Nas redes sociais, por exemplo, uma pessoa não precisa se inscrever em um programa de reality show para ficar famosa. Cara, se ela abre uma conta no Instagram e ela começa a fazer um planejamento de postagens, se ela começa a fazer coisas polêmicas, porque polêmica gera muito engajamento, com certeza essa pessoa ganha uma notoriedade. As coisas não são fáceis, né? A gente precisa de muito empenho, dedicação e tal, mas é possível. Tem gente essas pessoas que crescem com memes, sabe? Que ficam super famosas, passa o hype do meme e a pessoa continua famosa, porque ela ganhou milhares de seguidores com os memes e ela aproveita disso, ela consegue converter a imagem dela. Aí tu vai perceber que aos poucos ela tá se tornando uma pessoa super cheia, modificada, cheia de plástica, super bela. E a gente nem lembra mais que aquela pessoa foi um meme, porque ela ganhou notoriedade, ela conseguiu construir as coisas que ela tem em cima daquilo. Atualmente existe um grande número de blogueiros e youtubers em ascensão e no final das contas, por mais que seja o crescimento da tecnologia, as nossas demandas continuam as mesmas. A gente quer ser exagerado, e a gente quer ser enxergado, e a gente quer ser amado um pelos outros, com a intenção meio que inconsciente de reduzir a nossa crise existencial, nossos ataques de egocentrismo, sabe? Loucura, esse episódio ficou meio disruptivo, complicado, até pra mim entender. Mas é isso. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Eu espero muito que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio, na próxima semana. Um beijo do Garoto da Internet e tchau!